Muito bem, pessoal. Retomamos. Vamos falar agora de algumas outras pessoas que também têm foro por prerrogativa de função. Melhor dizendo, pessoas não, algumas autoridades, algumas pessoas ocupantes de alguns cargos que têm foro por prerrogativa de função, tá bom? Primeiro deles são os deputados estaduais, que ninguém sabe muito bem o que fazem, né? Onde habitam, o que comem, mas eles têm foro por prerrogativa de função na segunda instância, tá bom? O TJSP, a regra. Aqui, pessoal, a Constituição não tem uma norma que disponha especificamente do foro por prerrogativa de função para deputados. E aí o que vai acontecer? A competência para julgá-los decorre do princípio da igualdade, da equivalência. O artigo 27, parágrafo 1º, que garante igual tratamento em relação à inviolabilidade e imunidade, bem como ao princípio constitucional federativo. E aí a gente tem como referência os deputados federais, tá bom? Os deputados estaduais possuem todas as imunidades e garantias e as prerrogativas que também possuem os deputados federais, por força do artigo 27, parágrafo 1º, tá bom? Os deputados estaduais serão julgados em segunda instância, com a separação regular da matéria, conforme a natureza da infração. Então, a rigor, eles serão julgados pelo TRF para crimes federais, pelo TRE quando for num crime eleitoral e pelos TJs em todos os demais casos, tá bom? Tá lá na súmula 702 do STF. Perguntas sobre os deputados estaduais? Ótimo. Próxima autoridade que tem foro por prerrogativa de função são os prefeitos, tá bem? Artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal. Como? Não, estou pensando lá. Tá bem. Imagina, artigo 29, inciso 10. Os julgamentos de prefeito perante o Tribunal de Justiça, tá? E aqui eu coloquei a súmula 702 para vocês, pessoal. Súmula 702 do STF. A competência do TJ para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau, assim como ocorre para o caso dos deputados estaduais, tá bem? Gente, é muito comum, pelo menos eu vi em alguns casos recentes, essas operações aí que são verdadeiras franquias da Lava Jato e que se espalharam por todo o Brasil. E aí tem lá, em determinado momento, aparece o prefeito. Isso é um problema. Se, no curso de uma investigação de primeiro grau, que apura uma fraude em licitação, um peculato, qualquer coisa que o valha, que investiga, sei lá, o secretário municipal, que não tem foro por prerrogativa em lugar nenhum, um vereador, um empresário que fraudou uma licitação, qualquer coisa nesse sentido, se, por alguma razão, aparecer o prefeito nessa investigação como um dos envolvidos, todos esses investigados têm que ser remetidos para o tribunal daquele que possui foro por prerrogativa de função. Por aviso atrativa daquele que tem foro por prerrogativa de função, faz com que aqueles que não têm também sejam julgados no tribunal adquém, no tribunal na instância superior, né? E aí basta lembrarmos-nos do caso do mensalão, né? Lá foram julgados diretamente no STF. Cátia Abreu, né, do Banco Rural, Duda Mendonça, publicitário. Não me lembro agora das outras pessoas. Se eu não me engano, o próprio Vacari não tem foro por prerrogativa de função. O Marcos Valério não tinha foro por prerrogativa de função. Essas pessoas todas foram julgadas diretamente na instância superior em razão da visa atrativa daquele que possuía foro por prerrogativa de função.
tá bom? E aí, todos esses que apareceram envolvidos naquela investigação são atraídos para o foro daquele que possui prerrogativa. E aí, então, caberá ao tribunal fazer a cisão processual, caso assim entenda, prevista no artigo 80 do Código de Processo Penal, para aqueles que não possuem foro por prerrogativa de função serem julgados na primeira instância, se o caso. Tá bem? Essa é uma pequena observação para que vocês guardem no coraçãozinho de vocês, tá? Muito bem. Dando sequência aqui, pessoal, foros definidos em constituições estaduais. Aqui temos uma outra questão polêmica, né? Qual é o limite que as constituições estaduais têm para prever foro por prerrogativa de função, tá? É possível, por exemplo, que uma Constituição estadual preveja foro por prerrogativa de função da defensoria pública para um defensor, para uma defensora pública, né? Gente, pelo princípio da simetria, que é isso que a gente está tentando entender, desenhar, e é claro que vocês já perceberam que existem vários furos nessas simetrias. Pelo princípio da simetria, as constituições estaduais podem sim estender a prerrogativa de foro para aqueles que não têm previsão na Constituição Federal, tá bom? Mas dentro de alguns parâmetros, dentro de alguns limites. E esses limites são, esse limite em regra é o princípio da simetria, tá? O princípio federativo da simetria. No caso da Defensoria Pública, algumas constituições estaduais já tem dispositivos que garantem foro por prerrogativa de função a defensores. É o caso do artigo 133, inciso 9 da Constituição Estadual do Alagoas, artigo 71, inciso 10 da Constituição Estadual do Amazonas, artigo 123, inciso 1A da Constituição da Bahia, e assim sucessivamente, tá? Vou fazer um destaque aqui especial para a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, artigo 161, inciso 4, a linha D, 2, tá? Também previu a possibilidade da prerrogativa de foro por função de defensor público, de defensora pública, no TJRJ, tá? Vocês já vão entender porque eu estou falando da Constituição do Rio, beleza? Então, vocês perceberam que não tem a Constituição do Estado de São Paulo, né? Ao menos por enquanto, a Constituição do Estado de São Paulo, até a última pesquisa que eu tinha feito, não prevê a possibilidade de foro por prerrogativa de função dos defensores paulistas. Beleza? Ótimo, pessoal. Voltando aqui. Defensoria Pública do Estado, né? No caso Isso. da União. Defensoria Pública da União. Pedro, se eu não me engano, preciso pesquisar. Não há foro por prerrogativa de função na Constituição Federal para defensores públicos, se eu não me engano. Vou dar uma pesquisada depois e te falo. Tá? Muito bem. Gente, até 1992, o entendimento talvez majoritário era de que era no sentido da inconstitucionalidade do artigo 158.4, a linha D, número 2, da Constituição do Estado do Rio, que previa a garantia do foro privilegiado, ou foro por prerrogativa dos defensores públicos. O TJRJ, em 1992, julgou inconstitucional a prerrogativa de foro por função da defensoria, tá? Disse lá, Defensoria Pública, incompetência do órgão especial, Tribunal Pleno, para processar originariamente seus membros, inconstitucionalidade, por falecer competência aos Estados-membros para legislar sobre o direito processual. Esse foi o argumento utilizado pelo TJRJ para, nessa oportunidade, em 92, julgar a inconstitucionalidade do foro por prerrogativa de função da Defensoria. Mas aí, Gi, esse caso foi parar no STJ. E lá no STJ, o ministro Nilson Naves decidiu no habeas corpus 45.604, de origem do RJ, que sim, no caso, a prerrogativa de foro dos membros da Defensoria Pública
o Constituinte Estadual assegurou a simetria funcional entre os diversos membros políticos do Estado. Portanto, era sim constitucional o foro por prerrogativa de função dos membros da Defensoria Pública, conforme previsto naquela Constituição Estadual do Rio de Janeiro. Tá? Esse é o entendimento dominante com relação ao entendimento atual, com relação à possibilidade dos tribunais estaduais atribuírem a competência de julgamento para crimes cometidos por defensores no respectivo tribunal. E aí vocês já sabem que magistrados e promotores têm foro por prerrogativa de função na segunda instância, naquele tribunal que eles chamam de seu, a partir da Constituição Federal. Portanto, se um magistrado ou um promotor cometerem um crime, serão julgados no PJ, ainda que seja um crime doloso contra a vida, Guanani. Porque assim como esse foro por prerrogativa de função está previsto na Constituição, Érica, a competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida também está. Então, no embate, o entendimento caminha no sentido de que prevalece o foro do tribunal, o foro por prerrogativa de função. Agora, no caso dos defensores, estamos vendo que, diferentemente da magistratura e do Ministério Público, a previsão vem, quando vem, na Constituição Estadual. Eventualmente, se um defensor público praticar um crime doloso contra a vida, diferentemente dos membros da magistratura e dos membros do Ministério Público, os membros da Defensoria Pública serão julgados no Tribunal do Júri. Perfeito? Muito bem. Então, dando sequência aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a ADI 2587. Essa ADI foi muito importante porque ela limitou o alcance das constituições estaduais para prever foro por prerrogativa de função. Teve constituinte estadual aí, Gi, que resolveu dar foro para todo mundo. Era secretário, vereador, delegado, defensor. O que você quer? Um foro por prerrogativa de função? Ah, tá bom, vamos pôr aqui na Constituição Estadual, não tem problema nenhum. Tá? E aí, o leading case, o caso paradigmático, foi a Constituição Estadual de Goiás. Tá? Lá tinha muita gente com prerrogativa: defensores, secretários, procuradores do Estado, delegado de polícia, vereadores e etc. O STF, julgando a ADI 2587, entendeu que, para procurador de Estado, existe simetria com o AGU. Assim como o advogado-geral da União defende os interesses do Poder Executivo Federal no STF, o procurador-geral do Estado defende os interesses do Executivo Estadual perante o LJ. Então, no caso dos procuradores do Estado, há simetria com a AGU. Do mesmo modo, o defensor e a defensora tem simetria com o Ministério Público. Já que há esta simetria, deve haver foro por prerrogativa de função. Nessas hipóteses, o foro é constitucional. E aqui, na ADI 2587, ficou entendido que os delegados não devem ter foro por prerrogativa de função. Os delegados da Polícia Civil Estadual têm simetria com quem no âmbito federal, Gi? Os delegados de Polícia Federal, não é mesmo? E os delegados de Polícia Federal possuem foro por prerrogativa de função? Não. Muito menos ainda deveriam possuir os delegados de Polícia Civil estaduais. Foi isso que disse o STF quando julgou a ADI 2587 no paradigmático caso da Constituição Estadual de Goiás. Perguntas até aqui? Ótimo. Então vocês viram que o que ficou entendido aqui é a aplicação do princípio da simetria. Muito bem, pessoal. Aqui eu coloquei pra gente uma breve consulta, uma breve tabela, se vocês estiverem dúvida, onde é que essa autoridade é julgada? Não estão todos, evidentemente, mas a grande maioria dos casos você vai resolver com essa tabela. Tô com dúvida onde é que esse cara é julgado. Bate o olho na tabela e vê. Tá bom? Do lado de lá, previsão da Constituição Federal.
membros do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e outras autoridades um pouco mais relevantes, tá? Na primeira coluna, STF, STJ, TJ, TRF. Perfeito? E aí a gente tem espalhado as autoridades e, respectivamente, aonde elas serão julgadas. Beleza? Recomendo estudar por aqui, talvez. O que você faz? Você vai tomar banho, você prega no box pelo lado de fora com post-it, se o seu box for daqueles que dá pra ver, transparente de vidro, ou essa tabelinha. Você entendeu? Aí você vai tomar banho, você não tá molhando ali, você já tá estudando, tá aproveitando aqueles 15 minutinhos seu. Olha que divertido. Tá bom, Guanani? Muito bem. Dando sequência aqui então, pessoal, vamos fazer um breve debate sobre os argumentos que envolvem o foro por prerrogativa de função. Será que é positivo? Será que é negativo? Será que é bom? Será que é ruim? O que a gente pode extrair desse debate? Bom, eu me lembro que no ano passado, ou esse ano ainda, a própria ministra Carmen Lúcia se posicionou publicamente contra o foro por prerrogativa de função. Muitas pessoas têm se posicionado publicamente nesse sentido, muitos juristas, muitas pessoas muito boas entendem que o foro por prerrogativa de função deve acabar. E o grande argumento dessas pessoas caminha no sentido de que o foro por prerrogativa de função contribui para a impunidade. É quase sempre esse o argumento, né? Que no STF demora demais para ser julgado, que as coisas não andam, que lá nada se resolve, etc. Que nas cortes superiores a prescrição é mais fácil. Gente, tem muitos equívocos nesse tipo de pensamento. Até porque um julgamento em única instância não tem muitos marcos interruptivos da prescrição, como pode haver um julgamento em mais de uma instância, né? Poxa, no rito ordinário a gente tem o marco de interrupção da prescrição no recebimento da denúncia, o marco de interrupção da prescrição na prolação de sentença penal condenatória, e depois a gente pode recorrer até o trânsito julgado de sentença penal condenatória e tentar conquistar uma prescrição intercorrente. Ou seja, um procedimento ordinário te oferece muito mais oportunidade de prescrição do caso do que num eventual julgamento em instância única. Aqui eu coloquei pra gente alguns argumentos a favor do foro por prerrogativa de função de defensores e defensoras, tá? Primeiro deles, o foro por prerrogativa de função, pessoal, foi desenhado como uma forma de proteção do cargo, tá? Prerrogativa é do cargo, privilégio são das pessoas. É que, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura patrimonialista em que as pessoas se assenhoram de cargos públicos, inclusive eletivos. Não é isso. Uma visão republicana desses cargos nos indica que é o cargo quem precisa da prerrogativa e não a pessoa, para que aquela pessoa investida naquele cargo possa exercê-lo da melhor maneira. Tá bem? Isso em razão da relevância de algumas funções públicas específicas. Segundo argumento, o foro por prerrogativa busca evitar a ação penal de primeiro grau se transforme em instrumento de coação contra agentes públicos, especialmente os mais combativos ou que contrariem interesses dominantes. Estamos vendo isso acontecer? Né? Poxa, você pode gostar, não gostar do Lula, mas eu me lembro que o Ministério Público Estadual ofereceu uma denúncia absolutamente descabida. O cara chegou a confundir Marx e Engels com Marx e Hegel. Ele errou o nome do coleguinha na denúncia. Quis aparecer, citou o cara errado. Não cita se você não sabe. Fica feio, você entendeu? Numa talvez vontade, num voluntarismo de tentar combater a corrupção, sei lá qual que é a ideia, tenho certeza que deve ser as melhores intenções, a pessoa deve estar motivada por interesses públicos, talvez. Mas, isso, quando essa pessoa não tem foro por prerrogativa de função, é o que eu estava dizendo a vocês, ela fica muito exposta a esse tipo de justiçamento, a esse tipo de comportamento de pessoas que querem muitas das vezes 5 minutos de fama e aparecer e receber os holofotes, do que necessariamente
acusar de uma maneira técnica, racional, ponderada e razoável, como o Ministério Público deve fazer, não é mesmo? Seguida, pessoal, os defensores públicos também, assim como os magistrados e membros do Ministério Público, são agentes políticos, dotados de independência funcional e que exercem função pública considerada essencial à justiça e à própria manutenção do Estado Democrático de Direito contemporâneo. Com muito mais razão, também deve a Defensoria Pública, assim como os membros do Ministério Público e da magistratura, receber a prerrogativa do foro. É uma prerrogativa que vai auxiliar ao defensor atuar de uma maneira serena, sabendo que não vai ser perseguido, sabendo que não vai sofrer retaliação, que não vai ter que contratar advogado para se defender em milhares de ações. Não é mesmo? Por exemplo, me lembro que Ciro Gomes, durante a campanha, disse que respondia a não sei quantas ações, 37 ações, ou 47 ações, não me lembro. Um número assim, algumas dezenas de ações propostas, quase que a maioria, por Eunício Oliveira, o senador que agora não foi reeleito, se eu não me engano. Quando isso acontece, ora, talvez o foro por prerrogativa de função seria capaz de evitar esse tipo de comportamento voluntarioso de determinadas pessoas contra outras, o que garantiria uma maior serenidade para que esta pessoa que em algum momento está contrariando interesses majoritários possa exercer democraticamente o seu papel. Certo, Érica? Muito bem, o último argumento aqui, Ora, se o constituinte originário entendeu razoável atribuir aos magistrados e membros do MP foro privativo junto aos tribunais de justiça, artigo 96, incisos 3 da Constituição, também se revela igualmente razoável assegurar aos membros da Defensoria Pública a mesma prerrogativa, tá? Então, claro que eu acho que esse é um tema muito mais que soa corporativista, né? Mas eventualmente pode aparecer na sua prova. E aqui você tem alguns argumentos que são capazes de ajudar vocês numa eventual prova dissertativa e etc. Tá? Pensando por aqui, eu acho que você tem uma boa saída. Beleza? Algumas observações. O STF declarou inconstitucional o foro por prerrogativa para delegados, pois não há simetria, conforme disse a vocês. Segunda observação, as autoridades que tenham foro privilegiado estabelecido na Constituição, quando cometem crime doloso contra a vida, não vão a júri. No entanto, se o foro está apenas previsto na Constituição Estadual, prevalece o júri, súmula 721, Guanani, que a gente estava conversando. Outra observação, sempre que a autoridade que goza do foro privilegiado incorrer em infração penal, mesmo que esteja fora da sua jurisdição territorial, do seu tribunal, será julgado perante o tribunal de origem. É o que a gente estava conversando ainda há pouco. Juiz de Minas comete crime em São Paulo, será julgado no TJMG. Não tentem aplicar uma competência territorial mais competência por prerrogativa de função. Você vai errar. Tá bom? A competência territorial é a última que a gente chega para responder quem é o juiz competente. A gente vai passar por essas perguntinhas daqui a pouco. Beleza? Muito bem. Vamos ver aqui. Próximo. Muito bem. Pessoal, aqui a gente tem um polêmico caso para conversar sobre o foro por prerrogativa, ainda sobre o foro por prerrogativa de função. E se relaciona com o efetivo exercício do cargo. Ótimo. A Lei 10.628 alterou o artigo 84, parágrafo do CPP, que previa a extensão do foro por prerrogativa de função, mesmo quando aquela pessoa deixava de exercer o cargo. O cara foi magistrado uma vez, magistrado sempre vai ter foro por prerrogativa no TJSP até morrer. Então, isso foi declarado inconstitucional pelo STF. O foro está condicionado ao efetivo exercício do cargo.
que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas no ano retrasado, 2016, teve um áudio vazado entre Dilma Vana Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, em que ela falava: tô te mandando o documento aí, hein? Tá indo com o Messias. Vocês lembram desse áudio? Qual era esse documento? Esse documento era o termo de posse do Lula ministro. Havia um burburinho, havia uma especulação muito grande naquele momento, em 2016, de que a qualquer momento Sérgio Moro decretaria a prisão preventiva de Lula. Há pouco tempo, um pouquinho antes daquilo, Lula havia sido conduzido coercitivamente para o interrogatório sem nunca ter descumprido antes uma chamada da justiça para poder depor. E aquele foi, de acordo com alguns analistas políticos, o balão de ensaio para uma eventual prisão do Lula. Vamos conduzir coercitivamente ele para ver o que acontece, e aí o nosso próximo passo é a prisão preventiva. Então, naquele momento especulava-se, muitas pessoas, muitos juristas, advogados, pessoas mais próximas do caso, diziam: Lula será preso, é questão de dias. Então, como uma forma de escolher o juiz natural, resolveram dar foro por prerrogativa de função a Lula, por meio da sua nomeação como ministro. Não vimos ainda há pouco que ministros de Estado têm foro por prerrogativa de função no STF? Ora, a partir do momento que Lula está em posse do seu cargo, ele só poderia ser preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. E é nesse momento que a Dilma liga para o Lula, em agosto de 2016, e fala: tô te mandando, hein, o documento, tá indo com o Messias. E esse documento era o termo de posse. Para que, caso aparecesse o japonês da Federal na casa do Lula, ele ia falar: até gostaria de ir, mas não vou estar podendo, porque eu sou ministro e essa decisão é ilegal. Apenas o STF pode decretar a minha prisão. Portanto, não vou. Esse áudio foi interceptado quando a ordem judicial para quebra de sigilo das comunicações já tinha vencido. E mais do que isso, o juiz da vara já tinha declinado a sua competência, porque inegavelmente apareceu na interceptação uma pessoa que tem foro por prerrogativa de função. No caso, o presidente da República. E como eu disse a vocês, quando alguém que tem foro por prerrogativa de função aparece na investigação, apenas o tribunal adquém que é responsável pelo julgamento daquela pessoa, pode eventualmente cindir os processos ou julgar a todos. E o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba declina a sua competência, ou seja, se reconhece incompetente para julgar qualquer outra coisa relacionada àquele caso, porque afinal de contas apareceu alguém que tinha foro por prerrogativa de função, mas, em nome do interesse público, levanta o sigilo das comunicações de um áudio gravado após o fim da ordem judicial, que é o áudio Lula ministro. E aí eu até me lembro que tinha uma discussão, tinha um site para você saber se o Lula era ou se ele não era ministro naquele momento. Porque aí o ministro considera um mandato de segurança, uma liminar de mandato de segurança no STF, aí o outro ministro cassou a liminar dizendo que não podia. Vocês lembram disso? Tinha um site para você acompanhar em tempo real se Lula era ou não era ministro. E isso faria toda a diferença. Porque se ele fosse preso sem o termo de posse, ele estaria sob a jurisdição da 13ª Vara Federal de Curitiba. E se ele tivesse empossado, ele só poderia ser preso pelo STF. Entenderam essa questão? Questão que aconteceu aí recentemente e que se relaciona diretamente com a nossa matéria e com o princípio do efetivo exercício do cargo de quem possui foro por prerrogativa de função. Já já a gente vai ver os impactos da questão de ordem julgada na Ação Penal 937 em maio desse ano, tá? Também sobre crimes cometidos em razão do exercício do cargo. Ótimo. Muito bem, pessoal. Caminhando para o nosso final aqui. E no caso de renúncia do mandato? Imaginem vocês,
Deputado senador, está sendo julgado lá no STF, o inquérito está tramitando, ele sentiu que vai receber a denúncia. Tá concluso, esse ministro aí vai receber, já julgou todo mundo ali, para ele é caixa 2 sim, tá, já é. Com o objetivo de manipular o seu juízo, aquela pessoa que tem competência para julgá-lo, o parlamentar renuncia. O que acontece? A Gi falou, deu ruim, vai ser julgado, né? Bom, o STF passou a entender que, olha, nós continuaremos sendo competentes para julgar esse parlamentar sim, se o julgamento já havia sido iniciado, tá? Precedente do INC 2295, relatoria do ministro Menezes de Direito de 2008. Segundo a possibilidade dessa pessoa que renunciou, ainda assim continuar sendo julgado pelo STF, ou seja, a revelia do artigo 84, parágrafos do CPP, que previa a possibilidade de extensão do foro por prerrogativa, mesmo quando a pessoa já não estava mais no exercício efetivo do cargo. Segunda seção, o STF continua sendo competente se a renúncia caracterizou-se como fraude processual. Plenário do STF, ação penal originária 396 de Rondônia, relatora a ministra Carmen Lúcia, julgado em 28 de 10 de 2010. Mas eu não sei se vocês se lembram desse caso. Eduardo Azeredo, um famoso tucano investigado pelo caso do Mensalão Mineiro, sentindo que ia dar ruim para ele, foi lá e renunciou para adiar a sentença do caso. E assim os autos baixaram da primeira instância e ele pôde. Hoje, se não me engano, está condenado, não sei se preso, acho que sim, mas condenado certamente, até mesmo em segundo grau ou até transitado de julgado, se eu não me engano. Mas, naquele momento, em 2014, Azeredo renunciou para adiar a sentença do Mensalão Mineiro e preservar Aécio Neves. É o que diz o Estadão. Tá bem? Típica manobra de manipulação do juiz natural em seu benefício, assim como foi o caso do Lula ministro. Só deram o cargo de ministro da Casa Civil para ele naquela oportunidade de exercício, que acabou que ele nem tomou posse, né? Teve eliminado o Gilmar Mendes, se eu não me engano, no STF, e impediu que ele tomasse a posse. Mesmo caso do Eduardo Azeredo, que renunciou quando viu que ia ser julgado pelo STF para preservar o Aécio, portanto, naquela oportunidade, corrida eleitoral de 2014, decidiu ir para a primeira instância, escolheu quem ia julgá-lo. Tá? Muito bem. Aqui, ó, julgamento de Eduardo Azeredo no processo do Mensalão Mineiro é marcado. Isso em 2017. Se eu não me engano, agora em 2018 teve julgamento em segunda instância e ele foi preso, não me lembro mais. Ou seja, ganhou de 2014 a 2017. 3 anos. Valeu a pena a manobra, não valeu? Então, gente, é isso que a jurisprudência do STF pretendia evitar. Mas agora, talvez porque a corte, sei lá, esteja atarefada demais, etc., em maio de 2018 foi julgada a questão de ordem na ação penal 937. E lá ficou decidido a restrição de foro por prerrogativa de função de senadores e deputados. A primeira tese fixada foi que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Ou seja, sei lá, fui prefeito de uma cidade do interior paulista, cometi crimes naquela cidade, fui eleito deputado federal. Agora tenho foro por prerrogativa de função, meu inquérito passou a tramitar no STF. O que acontece com esse inquérito? Esse crime que eu cometi, uma fraude de licitação quando eu era prefeito na minha cidade, lá no interior de São Paulo, se relaciona com o meu cargo de deputado federal? Não. Ele foi cometido durante o exercício do meu cargo de deputado federal? Não. Portanto, baixe os autos para a primeira instância. Ah, mas os prefeitos
Hoje, tem foro por prerrogativa de função, de acordo com o artigo 29, inciso 10 da Constituição, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ora, se eu, que agora sou deputado federal, não posso ter o meu processo julgado pelo STF, que ao menos eu tenha no Tribunal de Justiça de São Paulo, já que eu cometi os crimes relacionados ao cargo durante o cargo de prefeito. Posso? Também não. O entendimento, por enquanto, esse é o entendimento de maio de 2018, é de que baixa tudo para a primeira instância. O STF está acontecendo o que alguns advogados chamaram de elevador dos inquéritos. Está tudo baixando para a primeira instância. Tá bem? Segunda tese fixada. Olha, mas também não é bem assim. Se, após o final da instrução processual, já houver tido despacho de intimação para apresentação de alegações finais aqui no STF, não tem mais jeito. Seja lá quando foi, quem foi, por que foi, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada. Então, a última possibilidade de declinação de competência por qualquer razão é o despacho que declara encerrada a instrução processual e abre prazo para que as partes apresentem alegações finais em 5 dias. Tá bem? Se o cara depois renunciar, se depois descobrirem que os fatos não eram relacionados ao cargo, não interessa. O feito está para que as partes apresentem as suas alegações finais e, inevitavelmente, aquele tribunal vai decidir. Tá bom? E aí, tem também a questão da identidade física do juiz. Ora, foi aquele tribunal que colheu a prova, foi aquele ministro relator que tomou conhecimento dos fatos, foi aquele tribunal que ouviu o réu, ouviu as testemunhas. E agora ele vai declinar sua competência para a primeira instância, porque acabou o mandato, por exemplo, para que um outro juiz que nunca viu nada disso decida? Não faz tanto sentido. E aí há uma perpetuatio jurisdictionis nessa hipótese excepcional. Tá bem, pessoal? Muito bem. Dando sequência aqui, já falei para vocês, tá errado aqui, corrijam depois no slide de vocês, viu, Guarani? É 2018, 7/5 de 2018, questão de ordem na ação penal 937, relatoria do ministro Roberto Barroso. Excelente, pessoal. Olha como que ficou a tese. Diante da recente... E aí, pessoal, vejam vocês. Os precedentes da Suprema Corte, quando são, minha percepção pessoal, quando são benéficos para a defesa, quase nunca são seguidos. Inclusive, há uma resistência de alguns tribunais em aplicar entendimentos simulados. Há decisões de tribunais que não reconhecem a existência do princípio da insignificância, porque não está em lei, então não existe. Agora, nesse caso da questão de ordem da ação penal 937, antes mesmo de publicar o acórdão, o STJ já estava aplicando as mesmas teses e mais, estava estendendo o alcance da tese. Porque na questão de ordem da AP 937, o STF elaborou esse entendimento pensando em senadores e deputados. Não disse nada sobre o presidente da República, não disse nada sobre ministros de Estado, não disse nada, Érica, sobre ministros do STF, não disse nada sobre procurador-geral da República, general de 4 estrelas, não disse nada sobre um monte de gente. Disse sobre quem? Aqueles que estão em baixa hoje. Parlamentares do Congresso Nacional, senadores e deputados federais. Para esses, cometeu crime antes do cargo, depois do cargo, durante o cargo, não tem a ver com o cargo, um abraço, vai lá para a 13ª Vara Federal de Curitiba. Mas e os outros? Bom, os outros a gente não decidiu nada ainda. O STF ainda não tem uma tese sobre se os crimes cometidos pelo presidente da República, antes do exercício do cargo, ou que não se relacionem ao cargo, podem ser investigados na primeira instância. E aí a gente teria a possibilidade, de acordo com o que ficou entendido na ação penal 937, de um juiz de primeira instância investigar um presidente da República. Vejam vocês.
A que ponto pode chegar a este entendimento? E o STJ já ampliou aquilo que disse o STF. O STF falou que sim, a competência da primeira instância para senadores e deputados que cometeram o crime antes do cargo e que não se relacionem com o cargo. O STJ foi expandir para governadores. Não estava na decisão do STF membros do executivo, que no caso seria o presidente. Mas na ação penal originária 866 do DF, o STJ entendeu que, diante da recente e notória decisão... Por que ele colocou notório, Gislaine? Porque sequer havia publicado um acórdão. Os caras estão mandando embora o processo. Diante da recente e notória decisão do plenário do STF, ao julgar a questão de ordem penal 37, de autoria do ministro Barroso, conferindo nova e conforme interpretação do artigo tal da CF, assentando a competência da Corte Suprema para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados no exercício e em razão da função pública, e que tem efeitos prospectivos em linha de princípio, ao menos em relação às pessoas detentoras de mandato eletivo. E aqui você já sacou qual que é a exceção que eles querem construir, né? Ao menos pessoas detentoras de mandatos eletivos. Estamos falando de magistrados membros do Ministério Público? Não estamos, né? Então esse entendimento vale para ao menos detentores de mandatos eletivos com prerrogativa de foro perante o STJ. Face necessária igual observância da regra constitucional a justificar eventual manutenção ou não do trâmite processual da presente ação penal perante a Corte Especial deste Tribunal Superior. O STJ começou a construir entendimento de que, olha, se a pessoa é detentora de mandato eletivo, o STF disse só senadores e deputados. O STJ já disse, se a pessoa tem mandato eletivo, vamos aplicar o entendimento do STF, cometeu o crime antes de assumir o cargo, ou cometeu o crime durante o cargo que não tem relação com o cargo, primeira instância. Mas isso vale para membros do Ministério Público e da Magistratura? A saída que eles deram foi, não, o mandato eletivo, aqui para nós vale só mandato eletivo. E aí a gente vai ter a teratologia de governadores e presidentes e deputados e senadores sendo julgados na primeira instância e membros do Ministério Público e da magistratura não. Olha as distorções que o desenho institucional pensado na Constituição de 88 tem sofrido, né? Esse é um deles. Muito bem. Pessoal, caminhamos. Falamos então sobre bastante coisa. Deixa eu ver que horas são. Acho que dá para ir mais uns 10, né? Uns 15 mil. Vamos falar então sobre a competência da Justiça Federal. Vimos, portanto, identificação de competência, começamos a falar. Falamos sobre a competência por foro por prerrogativa de função. E vimos muita coisa. Quem tem foro em cada um dos tribunais, como são as regras de perpetuação da jurisdição e da competência, como são os novos entendimentos do STJ e do STF sobre essa matéria, se os defensores públicos têm direito ou não ao foro por prerrogativa de função e quais são as vantagens nessa hipótese. Só para arrematar, colocar para vocês minha opinião, eu acho que tem que sim ter foro por prerrogativa de função. Principalmente diante de tudo que a gente está vendo acontecer hoje. Esse ativismo de alguns magistrados, essa perspectiva salvacionista de alguns membros do Ministério Público. Isso tudo compromete muito, isso tudo reverbera de uma maneira muito prejudicial para alguém que tem uma incumbência pública, para alguém que, em regra, pode estar defendendo um direito de uma minoria, um direito contra-majoritário, né? Um direito que é muito importante, sem dúvida nenhuma, independentemente do lado que essa pessoa esteja, tá bem? Então eu acho que o foro por prerrogativa de função é necessário, mas ele também é muito prejudicial. As pessoas que criticam o foro por prerrogativa de função nem sempre trazem os argumentos da maneira mais honesta. Gente, instância única é a bala de prata. Se o seu caso não for muito bem conduzido, não tem outra chance. Você vai ser julgado diretamente no STF. Não tem duplo grau de jurisdição.
Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais aqueles que não detinham foro por prerrogativa de função no caso do mensalão, recorreram à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aqui fazendo uma pequena correção. No primeiro bloco eu tinha dito que o precedente era de Mohamed versus Marrakech do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. É óbvio que não. É do Mohamed versus Argentina da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá bom? Que fala exatamente sobre o duplo grau de jurisdição. Tá bem, pessoal? O duplo grau de jurisdição está garantido na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição de 88. Uma pessoa que é julgada diretamente no STF não tem duplo grau de jurisdição. Até tentaram dizer que houve ali embargos infringentes e que, portanto, houve um julgamento sobre o julgamento, ou seja, um direito ao recurso. O que não é verdade, tá? Cátia Abreu e dois outros réus do mensalão, se eu não me engano, peticionaram perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é a forma como se acessa o sistema, para tentar ajuizar o caso perante a Corte Interamericana. Até onde eu vi, não deu nenhum desdobramento esse caso. Mas a tese é muito forte, tá bem? E é tudo isso que eu disse a vocês. Eu prefiro muito mais ter uma oportunidade de recorrer por longas instâncias, ainda mais pensando com uma perspectiva de defesa. Olha, eu tenho muito mais margem de manobra, muito mais oportunidade da acusação cometer um erro, muito mais oportunidade de construir minha tese com mais profundidade em várias instâncias. Isso é inegável. Afora o fato de que a prescrição me beneficia a longo prazo. Não é mesmo? A gente viu que o Eduardo Azeredo preferiu ir ser julgado na primeira instância. Porque a única instância não é o melhor dos mundos, como algumas pessoas vendem. Mas a impunidade, etc, etc. É uma outra questão. O desenho da Constituição de 88 foi pensado em 88. Naquela oportunidade, o STJ foi previsto com 33 ministros, no mínimo. A população do Brasil de 88 para cá cresceu assustadoramente. Vamos ficar com a população prisional. Da década de 90 para cá, foram 575% de crescimento da população carcerária. E a gente continua tendo apenas 10 ministros com competência criminal no STJ. A gente precisa começar a pensar em ampliar essas cortes ao invés de tentar tirar de lá os processos. O que nós vemos são movimentos no sentido de impedir que as pessoas cheguem a esses tribunais, seja com os entendimentos como os construídos na questão de ordem da AP 937, seja na súmula 691 do STF, que veda a possibilidade de impetração de habeas corpus contra a decisão liminar indeferitória de habeas corpus em outra instância. A gente vê a súmula 7 do STJ, que impede revolvimento fático probatório em RESP. É quase impossível discutir tipicidade sem discutir fato. Porque o fato é a subsunção da conduta à norma. E é impossível levar um questionamento de violação a um determinado dispositivo legal se você não diz que o fato não se amolda ao tipo previsto na lei. Mas isso daí é revolvimento fático probatório, portanto é impossível discutir. Gente, é impossível discutir uma tese de erro de tipo no STJ. Todos os precedentes de erro de tipo, eu fiz essa pesquisa recentemente, eles não julgam o caso. Construindo esse arcabouço de obstáculos para que as pessoas acessem os tribunais superiores. Me parece muito mais esse tipo de movimento do que o combate à impunidade, etc. Porque, como vimos, na primeira instância, a impunidade pode frutificar muito mais forte do que nos tribunais superiores. Né? Se os tribunais fossem, de fato, estruturados e tivessem musculatura suficiente para poder absorver essas demandas todas. Tá bem? Então, eu acho que é esse o caminho, repensar o número de ministros no STJ e no STF. O Brasil cresceu, poxa. De 88 para cá, alguém duvida que o Brasil cresceu? Ninguém duvida, né? Porém, o número de ministros nas cortes não. É bastante incompreensível. Muito bem. Gente, então, começando aqui a falar sobre competência da Justiça Federal. A gente já sabe que a competência da Federal está prevista lá no artigo 109.
E aqui é uma competência em razão da matéria, portanto, de acordo com a nomenclatura tradicional, uma competência absoluta, tá? A competência da JF é taxativamente prevista, é aquilo ali que está no artigo 109. A competência da Justiça Estadual, por outro lado, é uma competência chamada de residual, ou seja, tudo que não for federal, tudo que não for eleitoral, tudo que não for militar é estadual. O que sobrou é estadual. E, muito embora residual, é a maior competência, é onde acontece, é onde são julgados o maior número de crimes, né? Basta ver o tamanho do Fórum Criminal da Barra Funda e o predinho que tem lá na Justiça Federal na Paulista, né? Nem se compara. Parece um hotel de luxo lá. Não tem nada a ver. Tá bem? Ótimo. Portanto, aqui a gente faz uma interpretação a contrário senso para descobrir o que é a competência da Justiça Estadual. Por que a contrário senso? Porque primeiro a gente identifica o que não é estadual para concluir que tudo mais é sim da competência da Justiça Estadual. Tá? Muito embora residual, é a maior competência. Excelente, pessoal. Falando sobre os crimes de competência da Justiça Federal. São aqueles crimes praticados em detrimento de bens e serviços ou interesses da União. Isto é, bens jurídicos de interesse da União Federal. Tá? Quando aquela conduta lesiona um bem jurídico da União, haverá fixação de competência da Justiça Federal. Em regra, os crimes contra o sistema financeiro lesionam os interesses da União, que é a manutenção e a garantia da economia popular e do bom funcionamento do sistema financeiro nacional, tá bem? O crime de moeda falsa, competência da Justiça Federal, afinal de contas, é a Casa da Moeda que está tendo ali o seu objeto fraudado, tá bem? Do mesmo modo, além dos crimes praticados contra os interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, Caixa Econômica Federal, Petrobras e outras tantas empresas públicas e autarquias. Correios é um exemplo clássico. A empresa de Correios e Telégrafos é uma empresa da União que lesiona bem jurídico da União. O crime cometido contra o Correio vai para a Federal. Pergunta, Douglas? Não, tranquilo? Na época da OAB. Na época da OAB? O que você lembrou aí dessa época? Tinha uma pessoa do cursinho que falava sobre roubo nas agências do Correio, se fosse uma agência dessa instituição franquia, seria justiça comum. Exato, e se fosse uma direto da União? Exato, porque também... Funcionou, eu lembrei. Pois é, você sabe que as empresas de correio e telégrafo franquiam agora as suas agências, né? E, existe um puto esquema aí, né? Meio que eles vendem papel. E papel colorido. É tipo cartório, né? Cartório ele te vende papel colorido e você paga muito caro por eles. E, enfim. Exatamente isso, Douglas. Crimes previstos em tratados internacionais. E aqui você pode talvez deslizar, porque o crime de tráfico de drogas também está previsto num tratado de combate ao tráfico de drogas. Mas a gente sabe que os crimes de tráfico de drogas, em regra, são processados na Justiça Estadual, exceto quando for crime de tráfico de drogas internacional. Tá bom? E se for interestadual? Interestadual também, né? Muito bem. E aí é a outra possibilidade vocês vão ver lá no artigo 109, quando o crime é praticado em mais de uma localidade da federação e etc. Ainda que não seja tráfico de drogas, pode ser deslocado a competência para a Justiça Federal, tá bom? O cara comete fraude em licitação em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e DF. Bom, nesse caso, e aí a Justiça Federal do DF instaura um inquérito, tudo bem? Muito embora possa ter sido uma fraude à licitação municipal, esse crime vai ser processado conexo a todas as outras licitações dos outros estados na Justiça Federal do DF, por exemplo. Tá bom? Crimes contra a organização do trabalho
ou contra o sistema financeiro e a ordem econômica, bens jurídicos que, em regra, deslocam competência para a Justiça Federal, tá bem? Crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves e crimes relativos a ingresso ou permanência irregular de estrangeiros. Talvez esse esteja um pouco mais em alta, né? Pela questão dos venezuelanos, pela questão dos haitianos e todo o movimento migratório que a gente tem visto nos últimos meses e até nos últimos anos aqui no Brasil e no mundo, né? Gente, uma pequena observação. Os crimes de competência federal são investigados por quem? A rigor, pela Polícia Federal, tá? Porém, Guanani, nem sempre. Existe a possibilidade da Polícia Federal, e aí não é que a gente não, quando a gente está falando da justiça, a gente fala da competência do magistrado que irá julgar o crime. Quando a gente está falando da polícia, a gente está falando da polícia que tem atribuição constitucional para investigar o delito, tá? E no caso, de fato, os crimes que afetam bens jurídicos e interesses da União, é a atribuição da Polícia Federal investigar esses crimes. Porém, estamos vendo um movimento que permite, que tem ampliado as atribuições da Polícia Federal, né, para investigar crimes de competência estadual, crimes que serão julgados também pela Justiça Estadual, muito embora investigados pela Justiça Federal. E não é que foi uma serendipidade, né? Serendipidade é o encontro fortuito de provas. Quando a Polícia Federal encontra fortuitamente provas de crime estadual, problema algum. Não, a gente está falando de casos em que a Polícia Federal, junto com, por exemplo, o GAECO ou o GDEC, esses grupos especiais de atuação do Ministério Público, decidem em força-tarefa atuar para investigar determinado caso. Existe uma lei que regulamenta especificamente as atribuições da Justiça Federal, Lei 10.442, se eu não me engano, ou 46, 10.400 e alguma coisa. E essa lei prevê a possibilidade da Polícia Federal investigar tantos outros casos e, residualmente, qualquer caso, desde com expressa autorização do Ministério da Justiça. Se o Ministro da Justiça entender que a Polícia Federal deve investigar um caso, pronto, ela vai investigar, não interessando se é crime que afeta bem jurídico da União ou não. Então, existe a possibilidade da Polícia Federal, muito embora que não tenha atribuição constitucional direta para investigar crimes com bens jurídicos de competência para julgamento na Justiça Estadual, mesmo assim os investigar. Mas aí precisa da autorização do Ministro da Justiça. É o artigo 1º, parágrafo único dessa lei. Lei 10.446, se eu não me engano. 42, se eu não me engano. Tá bom? Então, não se confundam. É claro que, na regra geral, Polícia Federal investiga crime federal, Polícia Civil Estadual investiga crime estadual. Sem erro. Tá bem? Ótimo, pessoal. Dando sequência, ainda falando sobre a competência da Justiça Federal, crimes relativos a direitos indígenas, tá? Crimes relativos a direitos indígenas. Interpretação da súmula 140 do STJ. Não basta a vítima ou o autor ser índio, mas exige-se relação com os direitos indígenas, delimitação de terras, por exemplo. Um querido amigo meu, Guilherme Madi Rezende, talvez seja um dos maiores especialistas em tribunal do júri indígena. Escreveu a dissertação de mestrado dele sobre isso e já fez muitos júris indígenas no Brasil. Não estamos falando de uma possibilidade em que, sei lá, um índio mata outro índio porque brigou no bar, alguma coisa assim. Nada disso. Está falando de relação a crime contra indígena, em razão de ser índio, tá? Ou praticado por um índio contra alguma outra pessoa, porque ele é índio, tá? Nesse caso, é incrível, né? Mas no Brasil existem índios, as pessoas talvez não... Aqui em São Paulo a gente não se liga tanto nessas possibilidades, mas acontece, esses conflitos são muito reais e muito cotidianos nas vidas de muitas pessoas, tá? Principalmente no norte do país. Então, quando houver um crime relacionado a indígena, porque ele é índio, será a competência da Justiça Federal, tá? Podemos ter um júri indígena, por exemplo, na Justiça Federal. Se alguém matar um índio porque ele é índio. Tá bem?
Súmula 147 do STJ, é de competência da JF o crime praticado por funcionário público em razão do cargo, tá? Aqui uma outra possibilidade de extensão da competência. O crime pode ter sido praticado pelo funcionário público ou contra o funcionário público. A súmula diz contra, mas a interpretação dos julgados, inclusive eu recomendo, quando vocês verem uma súmula, principalmente do STJ ou do STF, tem os precedentes dela. E aí você consegue entender qual foi a linha de argumentação que levou o tribunal a editar um verbete sumular. Nem sempre o verbete contempla todos os argumentos que levaram à edição da súmula, mas ali você consegue identificar melhor o que é útil para você entender a análise da súmula. Nesse caso muito embora aqui tenha dito o crime praticado contra o funcionário público, se o funcionário público pratica um crime em razão do cargo que ele ocupa, sei lá, um agente da Caixa Econômica Federal comete lá um peculato ou comete um estelionato, né? Tá operando o caixa ali, pagando o boleto da galera, ele desvia o dinheiro, transfere para outra conta e se locupleta de alguma maneira mediante algum tipo de fraude, tá? Ele cometeu esse estelionato contra uma vítima, contra uma pessoa que estava ali no caixa, seria um crime de julgamento na Justiça Estadual. Mas como esse caixa é um caixa da Caixa Econômica Federal e cometeu esse crime em razão da função dele, de acordo com a súmula 147, vai ser julgado na JF. Beleza? Tudo bem? São poucos os casos do cotidiano da Justiça Federal. Muito bem, pessoal. Eu vou começar a falar um pouquinho só, ou vocês preferem deixar o incidente de deslocamento de competência para a próxima aula? O que você acha, Amanda? Melhor. Então tá bom, gente. Ficamos por aqui por hoje. No nosso próximo encontro, voltamos de incidente de deslocamento de competência. Tá bem? Conto com você. Nos vemos no nosso próximo encontro. Gente, muito obrigado. Excelente.